Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então veja, aqui é uma pequena descrição de como era o lugar ali do tabernáculo, onde os sacrifícios eram feitos, o espaço em que os sacerdotes acessavam para realizar os serviços sagrados, e um outro espaço, um espaço mais reservado, onde somente o sumo sacerdote entrava, não sem sangue, ou seja, ninguém poderia entrar ali sem trazer consigo o sangue de uma oferta, para que pudesse então ali realizar o serviço sagrado dentro do Santo dos Santos, né? Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que isso tudo é como se fosse uma parábola para o tempo presente, ele está colocando aqui no versículo 9. E segundo esta, né, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, diversas abluções, etc., aguardando, impostas, melhor dizendo, até ao tempo oportuno de reforma. Então, é como uma parábola, ou seja, eram símbolos que tinham um significado superior àqueles símbolos. Então, eles não eram definitivos no seu significado, eles apontavam para uma realidade superior. Não é? Seguindo a leitura aqui no versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos, ou melhor dizendo, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja aqui, nos é colocado o seguinte, que aqueles sacrifícios feitos no tabernáculo, no templo, nenhuma daqueles sacrifícios era capaz de purificar a consciência do pecador, de transformar a vida, de mudar o coração. Mas o sacrifício que Jesus Cristo veio e realizou, diz aqui o versículo... Cadê aqui? Versículo 14, o sangue de Cristo, aquele sacrifício que ele fez, purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, todos aqueles sacrifícios simbólicos realizados não eram poderosos, capazes de purificar a consciência daquele que levava o seu sacrifício. Mas o sangue de Jesus Cristo pode fazer isto, e realmente faz. Ele muda o coração, ele muda a vida das pessoas, ele trabalha não no exterior, em primeiro lugar, mas em primeiro lugar no coração, de onde procedem todas as coisas da nossa vida. Então é como se houvesse a limpeza da fonte, e a partir dessa fonte limpa todos os caminhos, todos os frutos, todos os ribeiros que nascem dessa fonte são então purificados. Então é isso que está dizendo aqui, que o sangue de Cristo ele pode realizar isto. Esse sangue de Cristo, veja, há nesse sentido alguma continuidade, porque o sangue precisava ser derramado na antiga aliança, assim como nessa nova aliança o sangue também precisa ser derramado. Então, um elemento presente desde o início até o fim da história é que aquilo que está no final do versículo 22, para haver remissão de pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Tanto é que na antiga aliança, Moisés disse ao povo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Quando Jesus vem e se sacrifica em nosso lugar, antes de fazer isso ele diz: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, essa realização de Jesus Cristo na cruz, ela é superior, ela é não só superior, mas ela é a realização de fato de tudo aquilo que foi simbolizado, que foi realizado no Antigo Testamento como sombras daquilo que viria. E agora, a partir do versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais
com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando ele coloca aqui figura do verdadeiro, ele está dizendo todas aquelas coisas no tabernáculo, o altar, todo aquele simbolismo eram figuras do verdadeiro, né? Ou seja, na linguagem filosófica aí, né, eram tipos, né, que apontavam para um arquétipo. O arquétipo é aquilo que dá é a origem, é a ideia original do tipo, né? Então, ele coloca aqui que o tabernáculo e tudo aquilo eram figuras do verdadeiro. Mas Jesus não entra naquilo que é a figura do verdadeiro. Ele entra na própria coisa em si, que é o céu, que é a presença de Deus, né? Versículo 25. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, ou uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então ele fez isso uma única vez e ele voltará, né? Voltará sem pecado, vai aparecer àqueles que o aguardam. Então essa é a obra de Jesus Cristo, né? Para a gente entender tudo que Jesus Cristo fez na cruz, eu creio que é essencial que a gente conheça essa carta aos Hebreus, né? Porque aqui faz-se essa conexão com o Antigo Testamento. Conhecer o Novo Testamento sem conhecer o Antigo Testamento acaba sendo um aprendizado imperfeito, né? Porque o Antigo Testamento é a base, é o fundamento daquilo que no Novo Testamento nós vemos sendo descrito na pessoa de Jesus. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço. Até lá.